Hoje eu quero falar para vocês alguns conceitos que vão realmente transformar essa atitude de emagrecer em emagrecimento verdadeiro. Então, tem alguns momentos da nossa vida que a gente precisa transformar a vontade em ação. Entre a vontade e a ação está um caminho. E esse caminho você precisa entender como percorrê-lo. Se você souber percorrer ele passo a passo, as coisas vão encaminhar para você. Se não, as coisas vão começar a se confundir. Aí uma hora você quer emagrecer, outra hora você já desanimou e assim por diante. Por isso que eu quero conversar com vocês sobre isso. Eu quero também falar um pouco de estratégias nutricionais hoje. Então vamos falar de emagrecimento. Para quem chegou agora, nós estamos aí no desafio de 21 dias. Esse desafio é gratuito, é para você mudar seu estilo de vida, transformar sua vida neste ano. Emagrecer precisa ser uma decisão de vida. Não pode ser porque eu preciso. Só porque eu preciso é muito pouco. Precisa ser escolha. E quando a gente fala em emagrecimento, hoje em dia está muito em alta, né? Tem algumas pessoas em alta falando assim, eu me aceito, eu sou obesa, eu me aceito, eu tenho autoestima, eu estou bem. E eu acho muito bonito as pessoas que falam isso, que fazem isso. Só que a questão que a gente fala aqui não é sobre estética, é sobre saúde. Obesidade, ela é uma doença. Então não vamos romantizar as coisas. Eu sou obesa, eu gosto de mim, eu me amo, eu sou feliz assim. Você pode até ser feliz assim, mas você está doente. Então, se você se preocupa com a sua saúde, claro que é maravilhoso se você tem autoestima, é maravilhoso se você se sente bem com excesso de peso, mas você precisa mudar a sua realidade, não porque você precisa seguir uma tendência, uma moda. Porque emagrecer e estar no peso ideal não é moda nenhuma. As dietas, sim, pode ser de moda, mas emagrecer não é moda. Emagrecer é ter saúde. Nós sabemos que a obesidade é uma doença inflamatória. E é uma doença inflamatória que pode te causar diabetes, câncer, diversos problemas de saúde aí que você está susceptível se você está com excesso de peso. Então você pode até achar lindo, maravilhoso estar com excesso de peso. Eu acho que ninguém acha. Mas você precisa se cuidar pela sua saúde. Então, nós estamos falando aqui de saúde, nós estamos falando aqui de mudança de estilo de vida real. Para que aconteça essa mudança, precisa de ser escolha. Eu preciso emagrecer uma coisa, eu quero emagrecer é outra. Tudo que a gente quer na vida, a gente consegue. Por quê? Nós somos aí criaturas de Deus, né? Se nós somos criaturas criados por Deus, nós podemos tudo. Né? Nós podemos tudo que nós realmente queremos para a nossa vida. Então, primeiro, escolha. Depois dessa escolha de saber eu quero emagrecer, hoje eu até falei lá no pessoal do grupo, né? Conversei com uma aluna, com uma paciente minha hoje, e falei com ela o seguinte, olha, você realmente está disposta a mudar o que você fez para ganhar peso? Porque é o seguinte, para você chegar no peso que você está hoje, pensa aí, eu tô com excesso de peso, eu engordei 10, 5, 20 quilos. O que você fez para chegar nesse peso? Com certeza foi um conjunto de ações, não foi? Esse conjunto de ações, ele tem que ser mudado para que você tenha um resultado diferente. Você não vai ter resultados diferentes se você estiver com as mesmas ações. Resultado diferente vem de ações diferentes. Então, pare para pensar se você está realmente disposta a mudar o que te fez engordar. Tá? Se você realmente está disposta a mudar o que fez engordar, você está no lugar certo. Depois disso, não pense que vai ser rápido ou milagroso. Pense que você precisa chegar num determinado ponto, independente do tempo que for. E não radicalize, porque o radicalismo, ele pode te levar a uma compulsão alimentar. Se você já estiver com um nutricionista, estiver fazendo um acompanhamento, ou os meus alunos aqui do curso, eles sabem que tem um momento que eu falo para eles, agora é cetogênica, agora é low carb, agora é para fazer isso, não dá para ser mais ou menos. Mas para vocês aqui que estão sendo orientados de maneira geral, eu não posso falar para vocês serem radicais. Porque se vocês forem radicais sem ter o que seguir, sem ter um profissional junto com vocês, o que vocês vão fazer? Gerar compulsão alimentar. Então, a primeira coisa é pensar, eu já estou fazendo o básico? O que é o básico para quem quer emagrecer e ter um estilo de vida melhor? Pela saúde, e claro, pela autoestima, para você se sentir bem, sim. Mas também pela sua saúde, que é o principal. Sem saúde, a gente não é nada, né? Deixa eu abaixar essa luz aqui. Acho que melhorou. Aí é o seguinte, então vamos lá. O que é o básico? O básico da vida, gente, é a gente conseguir hidratar bem o meu corpo, tomar bastante água,
Sim, se eu não bebo água, as coisas não acontecem. A minha fome não diminui, o meu emagrecimento não acontece. Então, talvez você faça tudo certo, mas você não bebe a quantidade de água certa para você. E aí você não consegue resultado. Ah, mas será que é só por causa da água? É, o básico dá resultado. Então, eu falo, se a gente fizer um conjunto de ações básicas, as coisas fluem de maneira bem simples. Aí depois, é claro que às vezes você vai precisar aperfeiçoar, mas o básico tem que ser feito. Eu quero dar algumas dicas para você hidratar seu corpo. Sempre põe uma garrafinha de água perto de você. Fracione por período do dia. Então, 2 garrafinhas de água no período da manhã, 2 garrafinhas no período da tarde. Bebe água toda hora, não espera ter sede para ir lá beber, não. A água é função vital. Você não bebe só porque você quer. Eu falo muito aqui, né? A gente está no mundo dos adultos. No mundo dos adultos, a gente não faz só o que a gente quer. A gente faz o que a gente precisa ser feito. Então, assim, no mundo dos adultos, a gente faz o que precisa ser feito para emagrecer e pronto, né? Então, a primeira coisa é emagrecimento. E é muito beber água. Então, a primeira coisa, hidratação. Depois, existe maneira de emagrecer? Isso não preciso nem falar para vocês, gente. Tomando refrigerante, comendo açúcar. Açúcar, ele vicia, né? E ele causa compulsão alimentar. Dá vontade de comer sempre, sempre, sempre mais água. Então, assim, se você come açúcar, você não vai conseguir perder peso. Não adianta. Então, Nutri, mas e o açúcar? Hoje mesmo, a moça falou para mim assim, acho que uma das meus pacientes, né? Nutri, eu não consegui tirar o açúcar do café. Aí eu falei, mas quantas vezes por dia você colocou esse açúcar? Aí ela falou, eu tomo café umas 4 vezes ao dia e um pouquinho só de açúcar. Aí ela foi pesar, ela não teve resultado, mas ela falou, nossa, mas eu fiz tudo certo. Eu falei, você fez tudo certo, mas lembra que eu te expliquei da insulina? Que não é quantidade, é um pouquinho mesmo de açúcar que vai gerar esse pico de insulina e vai fazer você engordar? Esse pouquinho de açúcar no café atrapalhou o seu emagrecimento. E mais uma vez, é escolha. O caminho de emagrecer e o caminho de comer açúcar são 2 caminhos contrários. Então, o dia que você estiver comendo açúcar, você pode ter certeza que você não está emagrecendo. E o contrário acontece. Então, são opostos. Os opostos não vão acontecer o resultado que você quer. Então, por exemplo, se é para tirar o açúcar do café, o teu objetivo é emagrecer, o açúcar é mais importante na sua vida que o emagrecimento? Você tem que começar a pôr na balança o que você quer da sua vida. Não dá para fazer os dois. Então, tem que pôr na balança e tem que ser escolha. Nutri, está muito radical. Existe um momento da vida que tem que ser radical. Você não demorou 5, 10 anos para conquistar 10 a 20 quilos de gordura? Agora a gente precisa ser um pouco radical, pelo menos por um período, para a gente conseguir um resultado bacana. E aí depois a gente vai fazer a manutenção. E conseguir manter esse peso para sempre. Isso que é muito importante. Então, depois de restringir tudo que é tóxico no meu corpo, eu falo muito aqui, o pessoal está perguntando de açúcar no café, né? Então, eu ensinei a fazer o desmame. O desmame do açúcar é como? Quem já está aqui há muito tempo, já está cansado de falar, pode contar para o pessoal aí, quem já sabe fazer o desmame do açúcar. Você tem que tirar primeiro 50% do açúcar por 30 dias, depois você tira mais 50% por 60 dias. O desmame do açúcar é feito em 60 dias. Por quê? O paladar é adaptável. A gente não nasce gostando de açúcar. Bebê gosta de açúcar? Depois que você começou a comer açúcar, você começou a gostar do açúcar. E aí adaptou-se, e aí o teu cérebro registrou aquilo, você ficou dependente. Então você vive muito bem sem açúcar, pode ficar tranquilo, entendeu? Não pense que você vai ficar sem açúcar. Depois que aí tem gente que fala, nossa, Marcela, 60 dias, fiz o desmame do açúcar, mesmo assim eu não consigo beber café sem açúcar. Aí eu falo para ela, então você não gosta de café. Você gosta de açúcar. E você está bebendo café com desculpa para trocar o açúcar. Não é? Então presta atenção se não é isso. Muitas vezes você não gosta de café, você gosta só do açúcar. Então para de tomar o café, porque o café está sendo desculpa para você consumir o açúcar. Então vamos pensar nesses detalhes, tá bom? Nesses detalhes faz toda a diferença. Quando eu falo de açúcar, eu estou falando de açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar light, açúcar de coco. Todos esses tipos de açúcar, principalmente o demerara, o mascavo e o açúcar branco, eles são derivados da cana de açúcar, que tem alto índice glicêmico. Para o emagrecimento, não são bons. Agora, para uma criança, você pode até usar um açúcar mascavo numa receita e tudo isso. Mas é açúcar, tem alto índice glicêmico da mesma forma. Não tem jeito de eu falar para vocês que é o contrário, tá certo? Outra coisa que eu vou falar para vocês, hábito se constrói. Agora mesmo lá a turma 8 não vai deixar eu mentir. Quando eles começaram o curso, tinha muita gente que falava assim para mim assim, Nutri, eu nunca vou conseguir ficar sem pão. Eu nunca vou conseguir fazer jejum intermitente.
Vai ser muito difícil, e a pessoa às vezes não acredita nela de uma tal forma que ela fala, não, isso para mim não dá. Nossa, eu e jejum intermitente, nunca. Então ela já tem aquela trava mental, antes mesmo de praticar. Hoje, né, a gente está aí com 30 dias do curso de emagrecimento, e a gente estava conversando lá, o pessoal com um resultado maravilhoso. Nossa, ó, 9 quilos, 11 quilos, 8 quilos, 5 quilos, muita perda de peso lá no grupo 8. Parabéns, viu, gente? Pelo emagrecimento de vocês. E aí elas contando, nossa, nunca pensei que eu fosse ficar sem pão e fiquei agora e sinto super bem. Nunca pensei que eu fosse conseguir fazer um jejum intermitente e faço, e a energia é outra. Por quê? Porque ela abriu a mente para um novo conhecimento. Ela abriu a mente dela para experimentar. E o hábito, ele é construído. Nenhum hábito chega na sua vida de uma hora para outra. A construção do hábito, ele é feito pela repetição. Então não adianta eu querer ter o hábito de ir na academia se eu não vou na academia todos os dias, pelo menos por 60 dias da minha vida. Porque aí, a hora que eu for 60 dias da minha vida, eu vou acostumar completamente com isso e eu nunca mais consigo ficar sem. Tem muitos estudos que falam que com 21 dias repetindo a mesma ação, você já criou um hábito na sua mente. Mas eu falo 60 dias, assim, para ser um negócio para sempre mesmo. Mas com 21 dias repetindo essas ações, você já consegue transformar. Nutri, mas como começar a ter esse hábito nos 21 dias? Por disciplina, não por vontade. Não espere ter vontade de tomar água para tomar. Não espere ter vontade de ir na academia para fazer exercício. Não espere ter vontade de levantar cedo para ir. Não espere ter vontade de fazer dieta para fazer. Então, essa construção de hábito tem que vir da escolha, e aí você constrói esse hábito no dia a dia. E a construção de hábito é assim, sem querer mesmo, por disciplina. Não adianta você pensar que no começo você vai querer fazer um jejum intermitente, você vai querer ficar sem tomar teu café da manhã, você vai querer tirar o pão. Isso não vai acontecer. Mas você faz por disciplina. Então, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, a gente coloca aquilo como primeira coisa que você tem que fazer na sua vida, como prioridade. E segue, não querendo ser perfeito, mas fazendo. A atitude é a primeira coisa. E depois é a repetição. Por disciplina, não por vontade. Não espera ter super vontade que essas coisas não acontecem, gente. E a outra coisa que eu falei muito hoje, que eu queria muito falar com vocês, conversar isso aqui com vocês. Porque às vezes é umas reflexões, assim, que a gente não para pensar, mas que muda a vida da gente se a gente começar a pensar. Não espere o momento perfeito para começar o tratamento de emagrecimento. Esse momento, ele não vai chegar. Então, às vezes, você pensa assim, eu vou esperar o Réveillon e o Natal passar. Eu vou esperar a festa de aniversário passar. Eu vou esperar a academia abrir, agora na pandemia, né? Ou eu vou esperar, então, eu fazer as compras, eu me organizar, eu vou esperar essa tarefa do meu serviço. Não, não espera nada. Não espera nada. Só comece. Comece com o que você tem. Não comece esperando ser o perfeito, não. Comece com o que você tem. Então, é muito importante a gente pensar em não esperar um momento ideal das coisas acontecerem. Comece. Então, hoje eu não posso fazer uma academia. Começa com uma caminhada. Hoje eu não consigo beber 2 litros de água. Começa com um copo. E vai, tá certo? Então, tudo isso a gente falou, e eu espero que vocês estejam preparados agora pra gente começar nas partes de estratégias, tá? Infelizmente, no Instagram, hoje a live, ó, desligou aqui, não deu certo. Mas vocês que estão aqui, tá excelente, né? Por isso que é bom vocês estarem no grupo de Telegram, porque aí vocês são comunicados aqui pelo link. Depois de escolher e saber onde que você quer se chegar, você precisa escolher uma estratégia alimentar. E hoje em dia, muito se fala do jejum intermitente. Eu quero falar um pouco do jejum intermitente aqui para vocês. Eu falei que eu ia deixar surpresa esse tema, porque eu sei que se eu falasse que a live era de jejum, vocês não iam ficar até vir só por causa do jejum. E eu quero que vocês entendam os conceitos verdadeiros aí, para vocês não se perderem. O jejum intermitente, ele não é um modismo, ele não é uma estratégia nova de emagrecimento, ele não tem nada de novo, ele é uma estratégia milenar. Antigamente, lá nos nossos antepassados, as pessoas não tinham tanto acesso aos alimentos. Era um pouco acesso aos alimentos, né? Então, assim, a pessoa caçava para comer, não tinha alimento toda hora. Hoje em dia, onde que você vai, tem comida o tempo todo.
Então, o jejum era algo natural. E também nas religiões é muito comum o jejum, né? O jejum que as pessoas jejuam pela religião. Então, é algo muito antigo. Agora, o jejum para emagrecimento, ele tem sido estudado há muito tempo e ele ganhou o prêmio Nobel há pouco tempo. Acho que foi... quanto tempo que ganhou o prêmio Nobel? Depois eu até me esqueci o ano. Mas ele ganhou porque ele foi comprovado que ele ajuda muito no emagrecimento. Então, existe o jejum metabólico e o jejum fisiológico. O jejum metabólico é quando você fica uma determinada quantidade de horas a mais sem comer para que o seu corpo comece a usar a sua gordura para gerar energia. Normalmente, a gente come um alimento e esse alimento gera energia para eu falar, para conversar e tudo isso. Tranquilo? Quando não tem esse alimento, eu vou começar a usar o quê? Eu tenho que começar a recrutar a minha gordura para gerar energia. E é isso que acontece durante o jejum intermitente. Então, a partir de 16 horas é que o seu corpo começa a reconhecer que não tem mais energia do alimento e começa a usar a sua gordura como fonte de energia. Quem nunca fez jejum intermitente precisa começar com o jejum fisiológico, que é o jejum de 12 horas. Quando eu falo do jejum de 12 horas, eu estou contando a hora que eu estou dormindo. Então, para fazer um jejum de 12 horas é muito fácil. Você pode contar as horas que você está dormindo, a última refeição e a primeira. Faz o jejum de 12 e aí na primeira refeição você começa as suas refeições normais, tá certo? Esse é o jejum fisiológico. Ele não vai te ajudar a emagrecer. Ele vai ser um processo de transição para você chegar no jejum metabólico, que é o jejum de queima de gordura, tá bom? Faça esse jejum de 12 por mais ou menos 10 dias. Eu acho que é uma adaptação boa, 10 dias. Depois, se você estiver super bem, você já pode passar para o de 14 ou de 16 horas. O melhor jejum intermitente para emagrecer, o melhor protocolo é o de 16 horas. O protocolo de 16 é quando o teu corpo começa a recrutar essa gordura e começa a acelerar o seu metabolismo. Existem 2 pontos importantes para eu falar sobre o jejum. Quando você está de jejum, não adianta você ficar inventando, a gente chama de jejum raiz, né? O jejum raiz é você não comer nada mesmo. Nada porque, tem gente que fala assim, eu comi só uma castanha, só um pedacinho de queijo. Você não está de jejum. Não está de jejum. Teu corpo, por menor que seja o pedaço desse alimento, ele está usando somente aquele alimento para gerar energia. E não vai queimar sua gordura. Então, quando é jejum intermitente, você só pode consumir líquidos que não tem nenhum estímulo de nutriente dentro do teu corpo, nem de glicose, nem de lipídios, nem de aminoácidos, que são a proteína, de nada, nem mesmo de gordura. Então, e precisa tomar muita água. Por quê? Pode acontecer uma desidratação durante o jejum. Então, você precisa tomar pelo menos o dobro de água que você toma normalmente quando você está fazendo jejum intermitente. Toda vez que você for fazer jejum intermitente, você começa com 12, então, por 10 dias, passa para o protocolo de 14, depois chega no 16. Se você aí já chegou no 16, para quem já está no protocolo de 16 horas, tem que tomar cuidado com os seguintes fatores. Primeiro, fazer jejum pelo menos 5 vezes na semana. Não adianta fazer um dia ou outro para o emagrecimento, é importante fazer pelo menos 5 vezes na semana. Além disso, sempre usar um pouquinho do sal, né? Ou sal grosso, ou sal rosa, uma pitadinha na tua garrafinha de água do jejum. Por quê? Durante o jejum, a gente perde muito sódio. E aí você pode perder muito líquido, né? E eu não quero que você perca líquido, eu quero que você perca gordura. Quando você põe uma pitadinha de sal na água, você repõe eletrólitos e você repõe o sódio. Então, não te dá dor de cabeça. Sabe quando você começa a fazer jejum intermitente que dá dor de cabeça? Você está perdendo sódio. Então, aí você precisa colocar essa pitadinha de sal. Muda completamente o teu jejum se você fizer isso, tá? É o seguinte, lactante só pode fazer o jejum fisiológico, tá? Então, o jejum da vontade você vai comer a hora que você tem vontade, mas esse intermitente, não, tá joia? O que você precisa priorizar? A tua janela alimentar. Nessa janela alimentar, ela precisa ser muito rica em fibras, gorduras e proteínas de alto valor biológico. Então, quando você faz o jejum e a hora que você quebra o jejum, você come muito alimento de alto índice glicêmico, você perde tudo o que você fez.
Então, você tem que prestar muita atenção por isso. Pelo menos 5 dias. E não adianta você fazer jejum 5 dias e no final de semana você chutar o balde e comer tudo que você vê pela frente. Você vai ter efeito contrário muitas vezes. Então, precisa desse equilíbrio. Antes de fazer jejum, faço o básico. Já faço o básico, então eu vou evoluir para o protocolo de 12, primeiro 10 dias, depois para o protocolo de 16 nos outros 10 dias. E aí eu vou escolher os dias da semana, pelo menos 5 dias na semana, lembrando que no final de semana talvez você não precise fazer o jejum, mas você não pode comer tudo que você vê pela frente também. Começo a consumir muito açúcar. As janelas alimentares, elas são constituídas pelo menos de 25 gramas de fibras por dia. Para a gente conseguir isso, a gente precisa consumir bastante verdura, legumes, e não é aquele enfeitinho no prato, pessoal, uma folha de alface, uma rodela de tomate, isso não vai dar 25 gramas de fibra. Você precisa de consumir volume de vegetais para te dar essa quantidade de fibra legal. Além disso, as gorduras são muito importantes. Lembrando, gordura não engorda. A gordura que eu coloco na minha boca não transforma em gordura no meu corpo. É o açúcar que eu coloco na minha boca que transforma em gordura no meu corpo. Então, as gorduras boas, né? Eu não estou falando de gordura hidrogenada, que é a gordura da bolacha, a gordura dos produtos industrializados, e eu não estou falando de gordura saturada, eu estou falando de gordura natural dos alimentos. Então, pensar sempre nisso, tá, pessoal? A quantidade de gordura. Aonde que eu vou encontrar essas gorduras boas? Principal, azeite de oliva extra virgem, todos os dias o consumo é muito importante para quem faz jejum intermitente. Ou azeite de oliva, ou óleo de coco, ou os dois. Então, assim, na sua salada, nos seus legumes, coloque uma colher farta. Não tenha medo de colocar azeite de oliva na tua salada, não. Não vai te engordar. Não precisa se preocupar com as calorias desse azeite. Você precisa se preocupar em nutrir o seu corpo. Se você consumir uma dosagem boa de gordura, o que vai acontecer? Você não vai sentir fome, você vai sentir saciada. Então, a melhor maneira de quebrar o jejum é com um bom prato de salada, mais uma colher de azeite de oliva. Além disso, você vai consumir o óleo de coco, é uma boa fonte. Outra coisa, o abacate, o coco, são frutas muito boas para o emagrecimento, né? Toda fruta é bem-vinda, pessoal, mas se você consumir muita quantidade de fruta, você não vai emagrecer, porque tem muita frutose também. Então, você pode consumir todas as frutas, mas no seu dia, o ideal é de 2 a 3 frutas diferentes. E lembre-se sempre, se você quer perder peso, tanto no jejum intermitente, como em todas as estratégias, você tem que ter cor no seu dia. Cor. Quando eu falo cor, é o seguinte, você acha que o brócolis é verde à toa? Você acha que o mamão é laranja à toa? Não é. As cores significam nutrientes fundamentais para o meu organismo. Então, eu quero que você me fale, por exemplo, quantas cores tem no seu prato do almoço? Mesmo se você saiu do jejum. O que adianta você sair do jejum e teu prato ter 2 cores? Não adianta nada. Um prato saudável ele tem que ter no mínimo 5 cores. E do teu dia alimentar, você tem que consumir pelo menos 8 cores diferentes. Num dia alimentar perfeito. Em média de 5 a 8, você está indo muito bem. É só questão de você pensar nas cores. Como aqui é muito... A gente tem informação mais leiga, né? Lá dentro do curso a gente consegue explicar melhor. Mas aqui, informação leiga, se você conseguir organizar isso, já tá ótimo. Quantidade de cores, tá? Os suplementos não quebra jejum, né, gente? Suplemento não quebra jejum. Usar você pode. Às vezes ela não tá conseguindo aí porque ela tá sentindo mal de tomar o suplemento. Vai poder tomar, ela pode tranquilamente, né? O óleo de coco você pode usar até no jejum intermitente. Por quê? O óleo de coco, ele tem baixo índice glicêmico e ele é um termogênico que até ajuda no jejum intermitente. Então, eu sempre oriento o pessoal a colocar uma colherzinha de óleo de coco no café, que dá muita energia. Precisa? Não, mas é legal. Agora, quando você vai quebrar o jejum intermitente, um omelete com uns legumes seria uma ótima opção, dá para fazer. E o feijão é muito bem-vindo, porque feijão é baixo índice glicêmico. O feijão, ele tem o quê? Carboidratos, ele tem fibras, ele tem a faseolamina, né? O feijão tem faseolamina, que na verdade, vocês sabem que até em cápsula usa faseolamina por emagrecimento. Então, é bem-vindo usar o feijão. Ele tem baixo índice glicêmico e ele dá muita energia. Se você quer quebrar o jejum e ainda não deu tempo de chegar na hora do almoço, eu oriento, por exemplo, você cozinhar 2 ovos,
ou então comer 2 fatias de queijo, ou mesmo tomar um iogurte natural, porque são alimentos que têm proteínas e gorduras. Se não der mesmo, você pode consumir também um coco, um abacate, que tem carboidratos, mas é de baixo índice glicêmico. Então, se você priorizou, tô começando agora, vou começar um jejum de 12 horas. Começou um jejum de 12 horas, a hora que eu vou quebrar esse jejum tem que ser ou com a minha refeição, que é a melhor opção é a refeição completa, primeiro a salada, depois as proteínas, os carboidratos, tudo bonitinho. Se não deu, um omelete, um ovo cozido, ou um iogurte, ou um abacate, ou coco, também pode usar para quebrar o jejum. Não quebre o jejum com suco, pessoal. Quebrar o jejum com suco não é uma boa opção. Por quê? Todo suco, você vai colocar uma fruta que tem frutose. E o suco geralmente não tem muita fibra, né? Então, esse suco, ele tem alto índice glicêmico, ele pode gerar um pico de insulina. E se você está chegando agora, você não sabe o que é pico de insulina, você está bem perdido ainda, volta lá no grupo de Telegram e assiste as aulas. Nós tivemos uma aula sobre insulina, uma aula sobre metabolismo, tem muita coisa até a gente chegar hoje nessa aula que eu estou falando sobre jejum intermitente. Então, o que eu oriento agora, dentro do nosso desafio de 21 dias, é você experimentar o jejum intermitente, começando com 12 horas, tranquilamente, durante esses 10 dias. E aí, depois, você pode evoluir para 14 e, em seguida, para 16. Então, você vai fazer um processo durante 30 dias. 10 com 12 horas, mais 10 com 14 e mais 10 você vai chegar em 16. Lembrando, hidratação, o que você vai comer depois do jejum é muito importante. E como o jejum é um tema muito controverso, eu vou tentar responder as dúvidas de vocês. Pode mandar as perguntas que eu vou falar aqui, vou responder para vocês. Acho que o básico é isso, saber o que vai comer na janela alimentar. E outra coisa, se você começar a fazer... Por que você já não pode começar com o jejum de 16? Porque vai gerar compulsão alimentar. Você não está preparada para isso ainda, tá? Depois do desafio, vou fazer o jejum. É o seguinte, Diana, pode já começar o jejum de 12 horas. Não espera depois de nada, não. Comece o jejum de 12, por exemplo. Conta a hora que você foi dormir, conta 12 horas e começa a fazer um jejum fisiológico, que é a melhor coisa. Para você fazer exercício em jejum, você tem que estar com uma reserva de glicogênio boa. Então, você tem que ter comido muito bem todas as refeições para estar com uma reserva, entendeu? Então, eu não tenho como eu te falar assim, você vai fazer exercício em jejum ou não vai, porque aqui é orientação geral, a gente não pode dar orientação personalizada, né, gente? Eu nem posso fazer isso como nutricionista, porque eu dou orientação geral para todo mundo, para uma comunidade. Não dá para fazer isso. Jejum e hipotireoidismo, super recomendado para quem tem hipotireoidismo. Por quê? Hipotireoidismo é uma doença inflamatória. Primeiramente, você precisa perder peso. Quem tem hipotireoidismo tem que perder peso, tem que estar num peso bacana por sua saúde, para suas glândulas funcionarem melhor. E aí você precisa ir no endócrino para tratar essa parte também, para saber se você está tomando as medicações. Mas depois disso, a estratégia do jejum intermitente pode ser muito boa para você. Gente, jejum intermitente funciona para todo mundo? Não. Tem muitas pessoas que não adaptam, tem muitas pessoas que não dão certo, que não perdem peso, mas são bem raras. E outra coisa, o jejum você não vai conseguir um perda de peso sempre com ele, você precisa fazer ciclos, né? Porque existem várias estratégias de emagrecimento. Dentro da nutrição funcional, e quem tá lá são meus alunos, sabe, a gente vai intercalando entre mediterrânea, detox, cetogênica, low carb, jejum intermitente. O teu corpo acostuma com uma estratégia só, então você tem que ir ciclando. E mais uma vez, não dá para viver de dicas, né, pessoal? É muito bom a gente estar aqui nas redes sociais compartilhando com vocês informações de saúde. Mas para você seguir um cardápio de jejum intermitente, você precisa de um nutricionista para te orientar. Então procura um nutricionista e conversa com ele. Olha, eu tenho vontade de fazer o jejum intermitente, o que você me propõe? Um nutricionista que esteja atualizado, ele vai saber te orientar, tá bom? Qual que vai ser a orientação de hoje? É o seguinte, então primeiro fazer o básico, saber onde que você está, saber onde que você quer chegar, escolher, parar de ser vítima, ser autora da sua história, mandar ver, porque é ação que a gente precisa de ação. Não seja perfeito, faça. Segundo, faça o básico, tome água, movimente seu corpo, tire industrializado, tire refinado da sua vida. Isso é o básico do básico do básico de uma vida saudável. Depois que você fizer isso, começa hoje o jejum de 12 horas, por 10 dias. Depois você começa de 14 por mais 10 e depois você passa por 16, tá? Pessoal, vamos fechar a live de hoje.
Bora fazer um jejum intermitente bem feito. Vou gravar amanhã para vocês durante o dia vários áudios lá no grupo de Telegram falando mais sobre o jejum intermitente. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Anota todas as dúvidas de vocês e conta os resultados, que eu quero ver os resultados amanhã também. Tchau, tchau!